Primeira aulinha sobre potenciação. Falando sobre potenciação, é uma relação onde ele vai falar que A elevado a N é igual a vezes A, N vezes. Então, basicamente, vou te dar um exemplo. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, ao invés de ficar repetindo isso aqui, se fosse 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, seria 2 elevado a 4, nesse caso aqui. Então, em vez de ficar repetindo, tem essa fórmula matemática que se chama potenciação. A isso a gente vai atribuir algumas propriedades aqui. A primeira aqui, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho um 8 elevado a zero é igual a 1. Se eu tenho um π elevado a zero é igual a 1, e assim vai. A outra propriedade é que um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 8 elevado a 1 é igual a 8. Se eu tenho um π elevado a 1 é igual a π, e assim também vai. Outra propriedade é que 0 elevado a qualquer número positivo é igual a zero. Então, se eu tenho um 8 elevado a zero, ou melhor, se eu tenho, aqui no caso, um 0 elevado a qualquer número inteiro positivo, é igual a zero. Então, se eu tenho um 0 elevado a 8, é igual a zero. Se eu tenho um 0 elevado a π, é igual a zero. Sempre, quando for positivo, é igual a zero. Outra relação importante é que um número elevado a n, ou melhor, que o número 1 elevado a n é igual a 1. Então, se eu tenho 1 elevado a 1 é igual a 1. Se eu tenho 1 elevado a 21, também continua sendo igual a 1. Outra relação importante é essa diferença aqui. Se eu tenho, entre parênteses, um número, e esse número está elevado a um número positivo, ele vai ser positivo. Então, se eu tenho menos 3 ao quadrado entre parênteses, eu tenho que isso aqui é igual a 9. Diferente dessa outra aqui, para não cair na pegadinha. Como está sem parênteses, só o 3 está elevado a 2. Então, aqui vai 3 elevado a 2 é 9, só que como está o sinal negativo, essa relação aqui vai ser menos 9. Mas por que essa diferença? Lembra, quando tiver entre parênteses e tu elevar ao quadrado, se for positivo, vai dar um número positivo. E se tiver sem parênteses, tu só vai elevar esse número e vai permanecer esse sinal. Outra relação importante também, quando tu tem um número negativo, mesmo entre parênteses, elevado a outro número ímpar, tu vai ter ele sendo negativo. Por quê? Se tu tem menos 3 vezes menos 3, vai dar mais 9 positivo. E tu multiplica por menos 3 de novo, vai dar menos 27. Entendeu? Então, por isso, quando for ímpar, sempre vai dar negativo, se o teu número aqui for negativo. E quando esse número aqui for negativo, for entre parênteses, for par, como a multiplicação de sinais contrários é positivo, tu vai ter essa relação também. Nesse caso aqui, menos 3 elevado a 3 é aquela outra relação. Esse 3 está indo e vai continuar menos 27. Vamos aqui para outras observações. Aqui é o que a gente fala sobre indeterminação matemática. O que é uma indeterminação? É que é indeterminado, não tem valor, a gente ainda não tem uma resposta dentro da matemática elementar. Então, quais são esses valores? 0 elevado a 0, 0 elevado a n, sendo esse n positivo, ou melhor, sendo esse n negativo, como a gente já viu, 0 elevado a n positivo é igual a 0. Agora, sendo esse n aqui negativo, tipo elevado a menos 1, isso aqui é indeterminado, entendeu? Qualquer coisa que isso aqui seja negativa é indeterminado. Sendo igual a 0, 0 elevado a 0 é indeterminado, 0 elevado a um número negativo é indeterminado, infinito elevado a 0 é um número também indeterminado, e 1 elevado a infinito também indeterminado. Então ficou aqui essa primeira parte. Vamos para a segunda aí. Acompanha.